O tema da live é chocolate e eu resolvi falar desse assunto há mais ou menos uns 7 anos atrás. Eu nem gostava de trabalhar com chocolate porque eu achava que era muito complicado trabalhar com essa iguaria, né? Que todo mundo, e na verdade eu amo chocolate. Então, assim, pelo fato de gostar muito de chocolate, eu não gosto de trabalhar com qualquer chocolate. E achava que era muito complicado mesmo trabalhar com chocolate. E eu também não tinha nenhum conhecimento, né? Mas aí o tempo foi passando e a gente vai vendo a necessidade de você aprender e você se aprimorar. E eu estudei muito sobre o assunto. E hoje em dia, né, a internet ela tá aí para ajudar a gente. Então, a gente dá um Google e aparece muita coisa. Então, você não precisa, né, ser um especialista em chocolate para você simplesmente fazer alguma coisa com chocolate. E eu demorei para entender isso porque eu achava que para trabalhar com chocolate eu tinha que ter várias habilidades e tudo, quando na verdade você não precisa de tanto. Mas é bom você saber um pouco, né? Porque isso evita que você erre pelo caminho, né? E aí você acaba perdendo material. E foi aí que eu percebi que eu não precisava disso tudo para poder trabalhar com chocolate. Eu botei aqui uns tópicos que eu quero falar para vocês, porque o que acontece? Apesar de ser uma coisa que todo mundo consome, praticamente todo mundo consome, né? Não é um assunto que muita gente ainda não entende muito bem. E todas as vezes que eu vou à loja de confeitaria comprar alguma coisa, algum material, eu vejo gente lá perdida no meio do chocolate, porque não entende sobre o assunto e às vezes está levando até gato por lebre, né? Porque muitas vezes o próprio vendedor da loja, ele também não entende muita coisa de chocolate. Ele está ali mais para te vender alguma coisa que muitas vezes não vai nem atender o que você precisa. Então, o primeiro passo é a gente saber para que a gente precisa desse chocolate. O que você vai fazer com ele, né? Então, eu quero explicar para vocês a diferença entre eles, porque existe chocolate e existe cobertura sabor chocolate. Então, assim, o chocolate em si, que é o chocolate que a gente chama de nobre, ele, quando você coloca ele na boca, você já deve ter percebido que o chocolate, quando a gente coloca na boca, de boa qualidade, né? Ele derrete praticamente instantaneamente, né? E o chocolate esse que não se intitula cobertura tipo chocolate, ele é um chocolate, na verdade não é um chocolate, é uma cobertura que é adicionado uma gordura que não é a manteiga de cacau. O chocolate mesmo, ele tem a manteiga de cacau, por isso que ele derrete assim na boca quando a gente coloca. Então, o que acontece? O chocolate, ele a partir de 36 graus ele já derrete. Já esse outro, que hoje em dia ele é adicionado à gordura, o óleo de palma, né? É uma gordura vegetal. Então é por isso que quando a gente coloca esse tipo de cobertura na boca, ele demora um pouco mais para derreter, e porque ele precisa de uma temperatura um pouquinho maior. Por isso que quando a gente fala que o chocolate ele é mais sensível, porque a manteiga de cacau ela é muito mais sensível do que essas outras gorduras que eles adicionam. Então, o que acontece? Quando a gente trabalha com chocolate, a gente tem uma qualidade muito maior no sabor, né? Mas, assim, a gente precisa ter uns cuidados que com a cobertura você não precisa ter tanto cuidado assim. Então, quando a gente trabalha com chocolate puro, né, que é o chocolate nobre, você precisa ter uma temperatura ambiente controlada, né? E caso você não tenha, que é o meu caso aqui, eu não tenho
ar-condicionado na minha cozinha, mas eu consigo trabalhar com ele perfeitamente. Por quê? Porque eu escolho trabalhar nos horários que o calor tá menos forte, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro faz um calor danado. Agora mesmo o ar tá ligado aqui e eu tô suando. Então, o que acontece? A gente prefere trabalhar ele no finalzinho da noite. Tem muita gente que trabalha com chocolate de madrugada, né? E isso facilita porque você consegue uma temperatura ambiente mais agradável do que durante o dia. Mas é por isso também que muitas pessoas preferem trabalhar com a cobertura, porque a cobertura ela é mais resistente ao calor. Então, eu sempre dou opção para quem vai consumir o chocolate, o que a pessoa prefere. E eu sempre tenho esse cuidado de explicar as diferenças, porque na maioria das vezes as pessoas não sabem a diferença do que elas estão comprando. Como eu falei, muitas vezes lá na loja mesmo de produtos de confeitaria, o que mais acontece é eu sempre estou de olho na cesta das pessoas, e as pessoas sempre estão de olho na minha, porque vê que a pessoa já identifica que você compra muita coisa, acha que você já conhece, né? Então muita gente vem me perguntar e eu vejo que se a pessoa por acaso não tivesse encontrado comigo ali naquele momento, talvez ela encontrasse com outra, mas ela iria levar gato por lebre. Já aconteceu isso comigo há anos atrás. Já comprei o chocolate Nobre achando que fosse fácil trabalhar com ele, e quando eu fui trabalhar com ele não foi tão fácil assim, porque eu não entendia que ele precisava de um cuidado a mais. Então, assim, o chocolate Nobre, para você trabalhar com ele, você precisa fazer um processo de temperagem, que a gente chama, que na verdade você abaixa a temperatura dele, que tem vários processos de derretimento, né, que a gente pode fazer no banho-maria, pode fazer no micro-ondas, e assim, tomando cuidado, porque num banho-maria você corre o risco de que ele tenha contato com água, e no micro-ondas você corre o risco de que ele vá queimar de acordo com a temperatura do micro-ondas. Então você tem que tomar cuidado para que isso não aconteça. Então, o que acontece? Quando você derrete um chocolate Nobre, para você fazer o processo de temperagem nele, você tem que aquecer o chocolate. Isso varia de acordo com cada fabricante. E assim, no pacote vem sempre escrito, tá? Quando for um chocolate Nobre, ele vai vir escrito. Eu sempre explico. Quando você estiver lá na loja com dúvida qual chocolate você vai comprar, primeira coisa que você vai saber se você vai saber fazer o processo de temperagem ou não. Se você sabe fazer o processo de temperagem, você vai olhar lá atrás e vai ver os procedimentos para temperagem, e na maioria das vezes ele vem escrito no pacote, necessita de temperagem. Então ali você já sabe que é um chocolate Nobre, né? Que ele é à base de manteiga de cacau. E quando não é, que é o chocolate fracionado, que é o que a gente chama, ele vem escrito, não necessita de temperagem. Então, nessa parte aí, você já sabe identificar qual chocolate que você vai utilizar. E aí, lá na loja, né, lógico, você vai encontrar várias marcas, isso eu vou falar daqui a pouquinho. Então, esse é o processo que você vai baixar o chocolate, a temperatura dele vai ter que variar entre 40 e 50, isso vai estar no pacote. Você vai ter que seguir as instruções da embalagem, porque cada fabricante e cada tipo de chocolate tem uma temperatura que você deve respeitar. Você eleva a temperatura dele, né, porque você vai aquecer, e depois você tem que fazer um processo de resfriamento, que é para os cristais da manteiga de cacau se juntarem. Então, assim, se você não faz esse processo, acontece que quando você derrete chocolate lá bonitinho, colocou nas forminhas lá de pirulitos, de trufim que você vai fazer, e coloca ele na geladeira, né? Porque vai ficar lá uns 10 minutinhos para ele endurecer. Se você não faz o processo de temperagem, quando você retirar ele da geladeira, muitas das vezes ele nem vai soltar da forminha. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter com chocolate Nobre. E existem
vários processos de temperagem, tá? Que a gente pode fazer, que é o de indução. Esse processo de indução eu já fiz, que é, digamos que você trabalha com 600 gramas de chocolate. Você vai dividir esses 600 gramas por 3, vai pegar 2/3 desse chocolate, vai picar ele e vai colocar no micro-ondas e vai fazer o derretimento conforme está escrito na embalagem. E aí, os outros 200 gramas que sobrou, você vai ralar. Se você não conseguir ralar, você pode picar ele bem pequenininho e aí você vai adicionar esse chocolate picadinho ou ralado a outra mistura que já foi derretida. E aí vai acompanhar a temperatura dele com o auxílio de um termômetro. O termômetro é muito importante nesse processo de temperagem, porque você precisa acompanhar a temperatura do seu chocolate, porque se você não acompanha e não respeita a temperatura, acaba que também não vai dar muito certo a temperagem. O outro processo que tem, que é o da bancada, né, que chama de tablagem, que você resfria o chocolate a mais ou menos 40, 45, tem, dependendo até 50, mas o ideal é não passar de 46 graus. E aí você joga ele na bancada e trabalha com ele com uma espátula, até ele atingir a temperatura de trabalho, que varia muito de acordo com cada chocolate. Varia um pouquinho, né? Que é 27 para o branco, 28 para o ao leite e 29 para o meio amargo, graus que eu tô falando. Então, esses são os processos de temperagem. Agora eu vou falar de mais um, que é eu gosto muito, que é o da Micrio. Micrio é uma manteiga de cacau em pó que você encontra aqui no Rio. É um pouco complicado de achar. Todas as vezes que eu preciso comprar, eu tenho que comprar pela internet. Ela é manteiga de cacau da Callebaut, e essa manteiga de cacau você vai derreter o seu chocolate a uma determinada temperatura, que também está escrito nas instruções da Micrio, e você vai adicionar 1% de Micrio ao chocolate que você está trabalhando. Esse processo todo que eu estou falando, estou explicando os processos de temperagem, é para fazer com chocolate nobre, tá? Como eu já expliquei, a abertura ela não necessita de temperagem. E esses processos, eles têm que ser respeitados, porque já aconteceu comigo. E eu sei como é complicado você derreter o chocolate, ter todo aquele trabalho, e aí, quando você coloca ele na forminha e tira, ele não dá certo. E aí, muitas das vezes, você tem que usar aquele chocolate para fazer outra coisa, não é para moldar o chocolate, tá? É importante você saber o que é chocolate, porque muitas das vezes vem escrito na embalagem, todas as embalagens vem escrito chocolate em algum lugar. Pode ser o chocolate nobre, pode ser o chocolate fracionado, mas assim, a maioria das vezes ele vem escrito que é pequenininho, que é chocolate fracionado. Então é bom que você saiba identificar qual. Agora que a Páscoa está chegando, né? As pessoas muitas das vezes querem fazer em casa, né? Eu mesmo faço em casa. Há muito tempo que eu não sei o que é comprar ovo de chocolate na loja. As minhas filhas, elas até ganham, mas de mim e do meu esposo, a gente não compra, porque a gente acaba fazendo. Eu faço e sempre estou fazendo uma atividade com elas. Isso é muito legal. É servir um chocolate ruim para o seu filho, né? Então, e a Anvisa, ela determina que para ser considerado chocolate mesmo, chocolate nobre, ele tem que ter na sua composição pelo menos 25% de massa de cacau. Isso para chocolate escuro e para chocolate meio amargo, né? Ao leite meio amargo. E 20% de manteiga de cacau para o chocolate branco, que ele não tem massa de cacau, né? Então, assim, o outro, que é o chocolate fracionado, ele não tem isso na sua composição. É por isso que ele não tem um sabor muito acentuado de chocolate como o outro, porque ele não tem essa quantidade. Ele tem massa de cacau, mas ele tem uma quantidade muito menor do que o chocolate nobre, tá? Do banho-maria invertido. O banho-maria invertido é o processo de temperagem que a gente faz. A gente coloca o chocolate no banho-maria, né, tomando cuidado para não
ter contato com a água, aquece ele, e depois que você derrete o chocolate, você retira ele dessa vasilha, passa para uma outra vasilha seca, e aí você vai e coloca ele em outro banho-maria, mas um banho-maria com a água em temperatura ambiente. Esse processo eu nunca fiz, tá? Os processos que eu mais uso aqui é o micrio e o de adição, que são os dois que funcionam para mim, tá? E aí o que acontece? O chocolate nobre, eu vou falar agora para que a gente utiliza muito chocolate nobre. Você utiliza o chocolate nobre para tudo que você quiser na sua cozinha, mas aqui a gente utiliza mais para fazer massas e mousses, recheios, que ele dá um sabor mais característico de chocolate, tá? E o chocolate fracionado, geralmente, ele é utilizado para fazer cascas, para fazer cobertura. Por exemplo, se você quer banhar um pão de mel, você utiliza, geralmente as pessoas utilizam o chocolate fracionado, porque ele é mais fluido do que o chocolate nobre, porque você consegue ter uma casquinha bem fininha dele. E aí muita gente faz assim, coloca um recheio de qualidade feito com chocolate nobre numa casquinha que é feita com chocolate fracionado. Isso funciona muito bem, porque o chocolate fracionado, ele, como eu falei, ele não derrete tão facilmente. Então, quando você coloca a sua temperatura ambiente, ela mantém, né? E ele não vai derreter tão facilmente como o chocolate nobre. Chocolate nobre, eu tenho as mãos muito quentes. É só tocar que ele já começa o processo de derretimento. Então, o ideal também é utilizar luvas, até porque não ficar com marcas de impressão digital no seu chocolate, né? E uma dúvida que sempre me perguntam: chocolate pode ir para a geladeira? Então, vamos lá. Normalmente, não, tá? Ele pode ir para a geladeira somente durante o processo que você precisa para ele endurecer. Quando você coloca ele na forminha e você precisa desenformar ele. E aí sim, a gente costuma colocar ele 10 minutinhos na geladeira, que é o suficiente para ele secar e sair perfeitamente da sua forminha. Quando você coloca ele na geladeira, eu já até fiz um vídeo explicando como é que tira o suor, porque quando você coloca ele na geladeira e deixa ele mais do que 10 minutos, geralmente ele vai suar quando você tirar. E isso não é bom para o chocolate, porque ele perde o brilho. Então, mas eu dei uma dica de como que você consegue corrigir, né? É só você deixar ele na forminha e só tirar depois que ele parar de suar. Mas muitas das vezes, aqui no calor que faz aqui, eu costumo embalar ele muito bem. Eu sempre forro um tabuleiro com papel manteiga, eu descanso eles ali, embalo ele muito bem com filme. E depois que tá tudo pronto, digamos que eu tenho pirulitos para fazer, que eu tenho trufas para fazer, e aí eu embalei ele muito bem e coloco ele na geladeira num lugar menos frio, tá? Só mesmo para conservar a temperatura, para conservar ele, para ele não derreter. E quando eu vou utilizar, quando eu vou fazer as minhas decorações, o que eu faço? Eu pego aquele chocolate, não desembalo e coloco ele no ar-condicionado. O ar-condicionado, ele puxa a umidade e retira toda a umidade daquele chocolate e você, muitas das vezes, ele nem chega a suar. Mas isso se você tiver um ar-condicionado para colocar. Se você não tiver um ar-condicionado, eu não recomendo que você coloque. Você escolha um local mais fresco aí da sua casa para você poder armazenar esse chocolate. Aqui em casa, quando eu compro o chocolate nobre mesmo, geralmente eu costumo guardar ele assim, no lugar mais fresquinho que eu tenho. E muitas das vezes é no quarto da gente, que tem ar-condicionado, e muitas vezes a gente liga e eu coloco ele lá, né, dentro de uma gaveta, dentro separadinho, porque isso é essencial, porque ele não pode sofrer essas alterações de temperatura, tá? E qual corante que você pode utilizar para chocolate?
Gente, eu já vi de tudo nessas lojas, nessas minhas andanças pelas lojas de confeitaria. Já vi gente levando chocolate e corante líquido. A minha primeira reação é falar para a pessoa, é até perguntar: você está levando esse corante para fazer com esse chocolate? Porque a pessoa, lógico que não vai dar certo. Tem corante que é específico para chocolate. Você precisa, quando você chegar na loja, tem o corante em gel, que é para pasta americana, corante. Quando é os corantes para chocolate, ele vem escrito corante para chocolate. E eu tenho aqui, ó, geralmente eu utilizo essas duas marcas, que é da Mix, e também gosto muito desse da Grand Chef, tá? Ele é um pouco mais caro, mas ele é maravilhoso, porque ele também vem escrito que ele é ideal para chocolateria, tá? Então, assim, quando ele não vem escrito que é corante para chocolate, você não deve colocar no chocolate, porque geralmente ele vai ter uma base de água. E aí, chocolate com água, você sabe que não combina, tá? Outra dica super importante: toda vez que eu vou trabalhar com chocolate aqui, é todo um processo, tá? A bancada, ela tem que estar extremamente seca e limpa. Você não pode trabalhar com chocolate fazendo outras coisas, porque já aconteceu de perder chocolate, porque uma gotinha d'água que cai já é o suficiente para ele talhar, e aí você já não consegue o mesmo resultado que você ia conseguir. Então, assim, cuidado com o chocolate é importante, tá? As pessoas me perguntam, duas perguntas que me fizeram por direct, eu já até respondi, mas eu vou responder aqui. Qual chocolate que eu utilizo para fazer blindagem de ganache, tá? Aqui no Rio de Janeiro, em regiões quentes, geralmente a gente utiliza o chocolate para cobertura, que é esse que eu tô te falando, que é o fracionado. Por quê? Porque ele é mais resistente a altas temperaturas. Eu consigo manter o meu bolo guardado, armazenado no ar-condicionado todo o período que ele está aqui. Mas durante o processo que ele vai ser entregue para o cliente, tudo bem que ele também deve ser transportado no ar-condicionado, mas muitas das vezes o local da festa ele não é refrigerado. Então, se você fizer um bolo e usar uma ganache com chocolate nobre, com certeza esse chocolate ele não vai suportar muito calor, tá? E outra dica: marcas, tá? Eu já utilizei várias marcas, mas a cada ano que passa, toda hora é uma marca nova que aparece. Então, assim, de vez em quando eu ainda tento trocar para poder experimentar, mas vamos lá. As marcas que eu mais recomendo, que eu uso nessa ordem que eu vou falar de preferência, tá? Da minha preferência, tá? Porque, assim, gosto, cada um tem o seu, né? Muitas pessoas já me indicaram outras marcas porque gostam, e eu já utilizei e não gostei. Então, vai do seu paladar também, tá? Eu gosto muito da Cical, tá? Tanto faz, pode ser nobre ou chocolate fracionado. A marca Cical. Eu gosto do Norcal Premium, esse já é uma cobertura. E a terceira minha preferência é o top da Harold. Então, assim, se você for escolher um chocolate, daqui a pouco nas lojas já vai ter sempre aquelas promotoras, né, que sempre estão te dando uma provinha. Então, experimenta e vê qual que agrada mais o seu paladar, porque não tem nada pior do que você colocar um chocolate na boca e o chocolate vem com aquele gosto de gordura. E esse chocolate da Cical, ele tem um adicional, que ele tá com uma formulação nova. Não sei nem há quanto tempo que tá isso, mas já faz um tempinho que eu reparei que ele vem também com líquor de cacau, que isso acentua, além da massa de cacau, ele ainda tem o líquor de cacau, que acentua o sabor. Então, é o que é mais próximo de chocolate quando a gente está falando de cobertura fracionada. Eu não preciso nem falar, então, né, que o chocolate nobre deles é maravilhoso, é muito bom. E, assim, o top
da Harold é o fracionado, né? Mas eu gosto muito também do Melken. Tem a linha Melken Unique, que também é muito boa. Então, vai do seu paladar. Você escolhe o chocolate de acordo também com o seu bolso. Mas hoje em dia, sinceramente, eu não vejo tanta diferença de um para o outro de valores, não. A diferença é pequena, tá? Mas a gente tem que respeitar também o lado da temperagem. Se você não sabe fazer temperagem, eu recomendo que você tente. Pega 500 gramas de chocolate, tenta fazer num horário que esteja menos quente, se você não tiver uma temperatura controlada, porque a gente tem que estar, para fazer a temperagem no chocolate, você tem que estar numa temperatura entre 18 e 20 graus. Então, para muita gente isso não é possível, a não ser que você more num estado onde a temperatura não é tão alta como aqui no Rio de Janeiro, tá? Eu sei que para muitas pessoas não é uma coisa simples de você imaginar. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem deixar para mim nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em responder, porque não tem nada mais frustrante de você pegar para fazer uma coisa e não dar certo. E muitas das vezes, talvez uma coisinha de nada que você fala já é o suficiente para a pessoa fazer aquele negócio dar certo, né? Então, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aqui comigo até o finalzinho dessa live. Muito obrigada de coração mesmo, tá? E se vocês quiserem também, deixa aí nos comentários qual o assunto que vocês querem que eu fale, porque eu vou ter o maior prazer em falar aqui um pouquinho para você. O que eu entendo de chocolate é o que me ajuda na hora que eu vou fazer as minhas coisas com chocolate, os meus doces, tá? Muito obrigada, um beijo e até o próximo.